Analfabetismo cai no ano passado e governo coloca em prática políticas públicas para reduzir ainda mais a taxa entre os brasileiros. Brasil e França reforçam relações políticas e econômicas com a vinda do presidente Emmanuel Macron ao país. Na agenda, visita à Amazônia para discutir mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável na região em meio à COP30. E ainda, governo congela quase 3 bilhões de reais em despesas para atingir o saldo negativo zero dos gastos públicos neste ano. Sexta-feira, 22 de março de 2024, o Brasil em Dia está no ar. Olá! O Brasil em Dia de hoje começa com informações sobre a visita ao Brasil do presidente da França, Emmanuel Macron, na próxima semana. E quem tem mais detalhes dessa agenda internacional é a repórter Gabriela Noronha, que fala agora ao vivo com a gente, direto do Palácio do Planalto. É com você, Gabi. Boa noite. Boa noite, Roberto. Uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil na próxima terça-feira para uma visita de 3 dias. Ele vai cumprir a agenda em 4 cidades: Belém, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E na primeira parada em Belém, Lula vai recepcionar o presidente francês e os dois vão seguir para a Ilha do Combu, onde visitam comunidades locais e encontram líderes indígenas. Segundo o Itamaraty, os presidentes vão discutir temas relacionados ao bioma amazônico. A gente lembra que a Guiana é um departamento ultramarino francês e possui cerca de 1,4% da floresta em seu território. Em uma conversa hoje com jornalistas, a embaixadora Maria Luísa Escorel explicou que durante esse primeiro encontro, os dois presidentes devem tratar de assuntos como preservação ambiental, desenvolvimento econômico e também integração das áreas fronteiriças. A gente ouve muito falar da Amazônia no exterior, mas a verdade é que poucas pessoas têm ideia da complexidade, da dimensão, da imensidão da Amazônia e o fato de que da Amazônia não ser apenas uma grande floresta com uma grande biodiversidade e com grandes recursos naturais, mas também um local em que há uma grande população que depende também da própria Amazônia e dos elementos de recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, são 25 milhões de habitantes na Amazônia. Então, como trabalhar com essas populações de modo que elas possam ter uma fonte de renda, uma vida digna, mas, ao mesmo tempo, respeitando e preservando a biodiversidade e a floresta de um modo geral. E seguindo a agenda, então, na quarta-feira, Lula e Macron seguem para Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde vão participar aí do lançamento ao mar do 3º submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é uma parte importante aí da cooperação entre os dois países na área de defesa. Vamos assistir também o que disse a embaixadora sobre isso. O ProSub, né, é um programa de cooperação em defesa, mas que promove muito o desenvolvimento do setor de inovação no Brasil, né, por meio da transferência de tecnologia decorrente da parceria com a França, fortalecendo a indústria naval brasileira. Então, esse será um dos momentos talvez mais importantes da visita, à luz da importância do setor da defesa, não só para a defesa, mas como essas questões, digamos, esse desenvolvimento de equipamentos de defesa de um modo geral, eles costumam transbordar para outros setores da nossa economia. E, por fim, continuando a agenda, o presidente da França vai visitar São Paulo e Brasília. Outros temas, como as guerras na faixa de Gaza e na Ucrânia e as eleições na Venezuela, também devem constar aí das conversas entre os presidentes. E apesar de o governo francês ter sinalizado que não pretende discutir durante essa visita ao Brasil a paralisação das negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, a embaixadora disse que esse assunto
assunto deverá sim ser citado nas conversas entre Lula e Macron. E olha, essa é a primeira visita oficial de um presidente francês ao Brasil em mais de 10 anos. E o governo brasileiro tem grande expectativa de avanços aí nas relações bilaterais entre os países durante essa visita, com a assinatura de pelo menos 15 atos em áreas como energia, tecnologia e segurança. Volto com você, Roberto. É isso, Gabriela. Uma agenda extensa, né, desta agenda internacional, e o Canal Gov aí na cobertura completa. Obrigado, boa noite para você. E agora o assunto é economia. O governo federal determinou o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais do orçamento e mantém a meta de saldo negativo zero para este ano. O bloqueio é para os gastos discricionários, que são as despesas não obrigatórias do governo federal, como, por exemplo, diárias, passagens, energia elétrica e água. A barreira orçamentária de 2 bilhões e 900 milhões de reais foi definida com base no limite de gastos da nova meta fiscal. A informação está no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre deste ano. O direcionamento é um equilíbrio, né? Então, quando você vê, nós estamos muito próximos ao equilíbrio. Então, o volume de receitas ele está muito próximo ao volume de despesas. Então, estamos bem abaixo do limite inferior da meta. A estimativa de déficit primário para 2024 é de 9 bilhões e 300 milhões de reais, o que representa 0,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, ou seja, a economia do país. Esse é o saldo negativo das contas do governo federal, excluindo os juros da dívida pública. Apesar de o arcabouço fiscal definir uma meta de déficit zero para 2024, há uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, o que corresponde a 28 bilhões e 800 milhões de reais neste ano. Esse valor é a conta máxima de desequilíbrio nos gastos em 2024, sem que o objetivo da meta fiscal seja descumprido. A revisão de gastos para buscar equilíbrio das contas públicas tem sido, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, uma das principais ferramentas para garantir o cumprimento dessa meta fiscal de déficit zero. Em 2023, o governo federal iniciou uma revisão de gastos tributários e de gastos obrigatórios, como a revisão cadastral do Bolsa Família, que, de acordo com o Ministério do Planejamento, rendeu resultados concretos no ano passado. E em 2024 houve a tônica que já vem sendo noticiada de revisão também na busca de maior eficiência e repriorização do gasto no tocante às despesas previdenciárias. Houve um esforço conjunto, houve um grupo de trabalho, ele foi criado e ele chegou a conclusões, e essas conclusões em tempo hábil foram capazes de influenciar já o primeiro relatório bimestral do ano. Os passos seguintes são PLDO, daqui a pouco, 15 de abril, e também PELOA mais à frente. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou na manhã desta sexta-feira que a perspectiva de crescimento econômico para este ano vai ajudar no equilíbrio das contas públicas. A economia crescendo, nós estamos prevendo 2,2, mas alguns atores do mercado já estão projetando um cenário ainda mais benigno. Tá? Já economistas muito sérios falando em 2,5. Então há uma especulação sobre um crescimento maior do que o projetado pelo governo. Isso ajuda na arrecadação, naturalmente. Haddad afirmou também que o resultado econômico positivo depende não só do governo federal, mas de uma harmonia entre os poderes. Sensibilizar as pessoas com bons argumentos, explicar, não deixar de investir tempo e energia em explicar. Até o presente momento, os deputados e senadores têm sido sensíveis aos argumentos. Isso não significa fazer o que o governo pretende, mas significa andarmos na mesma direção. Tem coisa que nós ganhamos, tem coisa que nós não ganhamos,
tem coisa que foi compensada com outra, e nós temos que continuar assim. Mas, de novo, hoje a meta é do país, né, mas o resultado não depende só do Executivo. O resultado depende de uma ação harmoniosa entre os poderes. E olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou também sobre outros temas econômicos, como a arrecadação recorde de fevereiro, que superou 185 bilhões de reais. Quem traz todos os detalhes sobre esse assunto é a repórter Vanessa Casalino, que fala agora ao vivo com a gente, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite para você. Boa noite, Roberto, a você e a todo mundo que está com a gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou também os esforços do governo para aumentar a receita em busca do déficit zero. Haddad lembrou os dados do CAGED de fevereiro, que confirmaram o aumento no emprego e também na massa salarial, o que aumenta a arrecadação da Previdência. E disse ainda que ele está confiante na manutenção do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central, porque a inflação está comportada, e destacou essa previsão do mercado de um crescimento para a economia este ano maior do que a estimativa do próprio Ministério da Fazenda, que é de 2,2%. Haddad lembrou que todos esses fatores ajudam também a aumentar a arrecadação. O ministro citou ainda uma ação do governo que conseguiu reduzir pela metade o risco judicial de despesas de R$1 trilhão herdadas do governo anterior. Esse risco foi reduzido pela metade. Mas Haddad destacou ainda que existem programas de incentivo, como o PES, de ajuda ao setor de eventos, que impõe obstáculos. Segundo o ministro, o PES já impôs uma renúncia fiscal de 32 bilhões de reais. E ele lembrou ainda que a Justiça conseguiu desfazer um esquema de lavagem de dinheiro por meio do PES de R$1 bilhão. O ministro da Fazenda diz que o governo está trabalhando para o equilíbrio das contas públicas e que até agora essas contas estão fechando. Veja. Mas a minha impressão, e a impressão da equipe, por ocasião do envio do orçamento, era de que talvez as receitas correntes estivessem um pouco subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Isso está se comprovando, mas elas estão se compensando razoavelmente bem, e até aqui nós estamos com uma projeção para o ano boa, mas, de novo, a cada bimestre essa avaliação volta a ser feita, né? O Instituto da Compensação, que a MP 1202 introduziu, está surtindo um efeito considerável, melhora a capacidade do Estado se planejar, e isso tudo faz com que a previsibilidade melhore. O ministro da Fazenda disse ainda que esse compromisso com o déficit zero não pode ser só do governo federal, que ele deve envolver um pacto nacional com o judiciário e também com o legislativo. Fernando Haddad disse ainda que o governo federal precisa de apoio no Congresso Nacional para aprovar projetos que diminuam as despesas, incluindo o PES, e também chegar a um meio termo na reoneração da folha de pagamentos. Acompanhe. Então, nós não pretendíamos renovar esse benefício, que na verdade é restrito a setores que acabam onerando todos os outros que não são beneficiados. Então, como o Congresso decidiu prorrogar, nós encaminhamos um PL moderando, né, tentando achar um meio termo entre uma coisa e outra. Mas o impacto do PL encaminhado pelo Executivo já foi incorporado às contas do bimestre. E no próximo bloco, combate à fome é discutido no G20 como tema prioritário na presidência brasileira do grupo. E ainda, pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE revela a queda do analfabetismo no Brasil. Continue ligado com a gente, nós voltamos em instantes. Um dos temas permanentes do G20 é o combate à pobreza. O Brasil, como presidente temporário do grupo, é responsável pela agenda do encontro de líderes que acontece no final do ano no Rio de Janeiro. A redução da fome está no topo dos debates e o governo vem fazendo o dever de casa em iniciativas que podem ser exportadas para outros países.
Diante da checagem de fundos e de financiadores de ações contra a fome, os representantes dos países do G20 discutiram o melhor caminho para que esses recursos cheguem a quem precisa. Ou seja, como garantir que esse dinheiro possa comprar uma vida melhor para as populações mais pobres. Melhor articular todos os fundos existentes, as várias soluções, né? E, ao mesmo tempo, mobilizar para que haja mais recursos nessas soluções e em algumas novas soluções. Para o Ministério da Fazenda, as medidas de combate à fome devem andar juntas com as metas de desenvolvimento econômico. A erradicação da fome no mundo, ela é uma forma de que países, principalmente países de baixa renda, ganhem produtividade e, de fato, tenham melhores resultados econômicos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em maio serão escolhidas as experiências brasileiras que farão parte da agenda de debates do encontro de cúpula. O Brasil possui vários projetos bem-sucedidos no combate à fome e à pobreza e quer o apoio das maiores economias para aplicá-los em regiões vulneráveis. É bastante óbvio que coisas como Bolsa Família, como um instrumento como Cadastro Único, as nossas políticas de alimentação escolar, por exemplo, certamente estarão presentes. No Brasil, por exemplo, são 144 mil escolas que todos os dias ali tem alimentação escolar para cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes que ali estudam. Então, são propostas como essa, não só do Brasil, mas de outros países do mundo, que vão ali ser pactuadas para fazerem parte dessa experiência. O levantamento mostra que o analfabetismo no Brasil caiu em 2023 em relação ao ano de 2022. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A Maria Augusta só aprendeu a ler e a escrever adulta. O EJA, Educação para Jovens e Adultos, foi a oportunidade que abriu as portas da brasiliense, que agora é fotógrafa e estudante de culinária. Essa escola tem uma parte muito fundamental na minha vida, era tudo pra mim. É isso. Fez parte da minha história. E muita gente não pode desistir, né? Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Educação do IBGE revela que no ano passado o Brasil tinha 9.300.000 pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas. Comparado com 2022, queda de 0,2 ponto percentual. São mais de 232 mil pessoas que aprenderam a ler e a escrever. Embora o analfabetismo ele venha reduzindo no Brasil, desde esse acompanhamento que a gente faz de 2016 para cá, ele vem reduzindo entre a população como um todo. Porém, no grupo etário de pessoas mais velhas, ele ainda permanece bastante elevado. Com o analfabetismo, muitos também enfrentam a falta de oportunidade de emprego, realidade que o indígena Emanuel Marcos, de Mato Grosso do Sul, viveu. Muitas oportunidades apareceram, mas sem completar os estudos, eu acho que me prejudicou muito. Além do EJA, o governo federal também tem um Pacto Nacional de Alfabetização. O compromisso da criança alfabetizada e o programa Escola em Tempo Integral são duas das políticas prioritárias do governo federal. Aqui no Ministério da Educação, nós temos esforços concentrados na alfabetização das crianças. Nós estabelecemos como uma meta, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental. O relatório do PNAD também revela que em 2023, a taxa de escolarização entre os jovens de 6 a 14 anos chegou próximo da universalização, com mais de 99% em todas as regiões do país. São 26 milhões de estudantes no sistema de ensino brasileiro. Ainda assim, é preciso estimular ainda mais a permanência desses estudantes na escola, em uma fase importante para o desenvolvimento do aluno. Essa marca dos 15 anos, ela coincide justamente com a entrada ali no ensino médio, mas também é um momento em que o mercado de trabalho começa a competir com a vida estudantil,
desses jovens e muitos deles, né, acabam deixando a escola, os estudos, né, em função do trabalho. Para manter o aluno na escola, o governo lançou o programa Pé de Meia, voltado para alunos de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio da rede pública. Pelo programa, o governo vai pagar até R$ 9.200 para os estudantes que concluírem os estudos. Cerca de 2,5 milhões de alunos devem ser beneficiados. Não há outro caminho de uma nação para que a gente possa garantir um país justo, com oportunidades, com justiça social, sem ser através da educação. A educação transforma a vida das pessoas. A educação é a grande oportunidade para a gente ser o que quiser na vida. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Se quiserem ser médicos, se quiserem ser engenheiros, se quiserem ser advogados, se quiserem ser prefeitos, se quiserem ser governador, governadoras, se quiserem ser presidente da República, vocês podem ser o que vocês quiserem. A seguir, Dia Mundial da Água é lembrado no Brasil com iniciativas que garantem acesso a esse bem essencial para a vida. E ainda, setor industrial amplia planos de investimento para este ano. A gente volta já já, não saia daí. Otimismo no setor industrial. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria mostra que aumentou o número de grandes empresas com planos de investimentos no Brasil. Isso significa aumento na capacidade produtiva e uma aposta na economia brasileira. O levantamento revela que 73% das grandes indústrias vão investir em aumentar a capacidade produtiva, um aumento de 5% em relação ao ano passado. 40% desses investimentos miram o mercado interno. Para o governo, o crescimento do PIB, a redução da taxa de juros e os programas de investimento na indústria estimulam os investimentos por aqui. O vice-presidente e ministro também lançou mais 2 programas fundamentais para gerar investimento no Brasil, que foi o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, né, que já teve um impacto relevante, anúncios de investimento de 97,8 bilhões de reais no setor automotivo, e a depreciação superacelerada que acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados, que é um programa de estímulo ao investimento produtivo para renovação de máquinas e equipamentos com maior nível de produtividade e com maior eficiência energética. Em 2023, os investimentos das grandes indústrias focaram na inovação tecnológica, capacitação e eficiência energética. Os incentivos para reduzir as emissões de carbono são uma oportunidade para a indústria que aposta na bioeconomia. Nós estamos investindo mais 11 bilhões aqui no Brasil, gerando mais de 2.000 empregos, porque se falou muito também que a transição energética tem que vir com desenvolvimento econômico, que vai trazer desenvolvimento social, emprego e renda para os brasileiros. Um bem essencial para a vida do planeta. Hoje é o Dia Mundial da Água, uma data para refletirmos sobre a importância de preservar os recursos hídricos. E iniciativas brasileiras têm ajudado a garantir segurança hídrica e também levado ajuda humanitária a outros países. Veja em mais uma reportagem de Graciele Bittencourt. Cerca de 12% da água doce e 20% das águas subterrâneas do planeta estão em território brasileiro. Mas mesmo ocupando um território privilegiado em termos de recursos hídricos, o Brasil tem sofrido o impacto das mudanças climáticas no ciclo das águas. Em 2022, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por alagamentos e inundações no Brasil. Por outro lado, cerca de 7 milhões de pessoas sofreram os efeitos da estiagem. Esses dados aparecem no relatório Impacto da Mudança Climática nos Regimes Hídricos do Brasil, divulgado neste ano pela Agência Nacional de Águas. É muito evidente que as mudanças do clima têm gerado impactos cada vez mais concretos e mais presentes nas vidas das pessoas. A gente tem chuvas mais fortes, mais concentradas em curtos períodos de tempo.
água e o clima são fatores cruciais para o futuro da humanidade. Foi por isso que a Agência Nacional de Águas escolheu a temática A Água nos une, o clima nos move, para nortear as discussões deste Dia Mundial da Água. Uma curiosidade é que esta data foi definida pela ONU em solo brasileiro durante a Eco 92. Desde então, o dia 22 de março é a data em que a comunidade internacional coloca em pauta a questão dos recursos hídricos do planeta. É uma agenda para todos pensarmos muito e agirmos sobretudo. Então, muito bem aí, o Dia da Água é um momento importante para parar, refletir e ver o que de fato nós estamos fazendo de produtivo e positivo para melhorar a condição hídrica no Brasil e no mundo. O estudo da ANA mostra que no Brasil, a maior parte da água é usada na irrigação, no abastecimento urbano e na indústria. O uso animal responde por 8%, as termoelétricas 5%, o abastecimento rural e a mineração respondem por 1,6%. Um dado preocupante que também aparece é que até 2024, nosso país pode perder 40% da disponibilidade de água nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e em parte do Sudeste. Neste cenário, iniciativas de impacto social são uma alternativa para levar água potável a regiões que ainda não têm rede de distribuição. Uma startup brasileira desenvolveu, em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, e com a Universidade de São Carlos, UFSCar, um purificador de água portátil. Utilizando uma placa solar para a geração de energia elétrica, essa geração de energia elétrica vai alimentar a bomba que envia a água através do sistema de purificação. E o que a gente vai fazer agora é comparar a água bruta captada com a água purificada pelo sistema. Então, vamos pegar aqui uma água bruta e agora captar uma água purificada. Então esse é o resultado: água bruta, água purificada, uma água isenta de odor e também sem gosto, dentro dos padrões de potabilidade. O equipamento vem sendo usado para ajuda humanitária em 20 países, inclusive na faixa de Gaza e na Ucrânia. No Brasil, a tecnologia já levou água limpa para locais afetados por desastres e regiões com pouco acesso à água, a exemplo das terras indígenas Yanomami. No nosso país, a gente tem mais que 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. E no mundo são quase 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Com esse fenômeno do El Niño também aumentou muito os desastres naturais, né? E uma das utilidades do equipamento é responder rapidamente a esses desastres até que a situação seja normalizada. E o Brasil em Dia de hoje está chegando ao fim. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Continue ligado com a gente aqui no Canal Gov para saber as notícias que têm tudo a ver com o seu dia a dia. E para quem quiser conferir o nosso conteúdo de forma digital, é só baixar o aplicativo do Canal Gov, disponível nas versões Android e iOS. E a gente termina esta edição com imagens do Dia Mundial da Água, esse bem considerado essencial para as nossas vidas. E aqui no Brasil, mesmo com uma das maiores reservas hídricas do mundo, o acesso à água ainda não é universalizado, o que leva o poder público a criar políticas para garantir o suprimento a todos e a todas. Segunda-feira tem mais Brasil em Dia aqui e a gente te espera, combinado? Tchau!